Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e nós estamos mais uma vez juntos no nosso estudo do livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis, um dos livros da nossa coleção Conhecendo o Espiritismo. E na aula de hoje, nas reflexões de hoje, nós vamos estudar 4 perguntas. É a pergunta 48. A fatalidade ou livre-arbítrio nos acontecimentos da vida? Pergunta 49. A lei de causa e efeito existe? Pergunta 50. Quais os tipos de casamento segundo a doutrina espírita? E pergunta 51. Quais os caracteres da perfeição moral? Então, são essas as perguntas, os questionamentos que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Então, vamos iniciar pela pergunta 48. A fatalidade ou livre-arbítrio nos acontecimentos da vida? E nós vamos iniciar trazendo as reflexões desta pergunta, exatamente falando de uma observação trazida pelos espíritos lá na pergunta 851 de O Livro dos Espíritos, porque Kardec fez essa pergunta também à espiritualidade. E vejam o que a espiritualidade respondeu, e a partir daí nós vamos iniciar os esclarecimentos acerca dela. Então, eles dizem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então, aqui nós já temos uma informação super relevante no que tange a fatalidade e livre-arbítrio. Vejam que a espiritualidade diz que o espírito, antes de encarnar ou reencarnar, ele participa do seu planejamento reencarnatório. Nós aqui na Terra, praticamente todos, já temos condições de participarmos mais ativamente ou menos ativamente do nosso planejamento reencarnatório. E quando nós participamos desse planejamento, nós escolhemos para nós determinadas provas, determinadas situações que nós achamos importantes vivenciar aqui na Terra para evoluirmos. Então, essa escolha que está sendo feita no plano espiritual, uma vez realizada, ela se torna como uma fatalidade quando eu estiver na Terra, porque foi algo que eu escolhi no plano espiritual, mas aqui na Terra ela se fará presente. Então, quando ele diz, a fatalidade existe unicamente pela escolha que que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova, com base numa prova ou em outra. Percebam que, ao estar na Terra, aquilo se torna como uma fatalidade. Por exemplo, quem serão meus pais, o meio social onde eu vou nascer, a minha condição física, tudo isso é escolhido lá. Quando eu chego aqui, eu não tenho condições de modificar essas coisas, esses fatos que foram previamente escolhidos. Então, veja, é uma fatalidade quando eu aqui estou, mas foi uma fatalidade da qual eu participei, da qual eu utilizei o meu livre-arbítrio na condição de desencarnado para escolhê-la. E aí ele vem falando aqui outro aspecto muito importante e que aqui está toda a resposta praticamente desse questionamento. Porque os acontecimentos da vida nós estamos nos referindo à vida material, essencialmente. Então, quando eu aqui estou, o que é fatalidade, se é que ela existe, e o que é livre-arbítrio? E a doutrina nos mostra que, como nós já vimos, a fatalidade existe, mas em relação aos aspectos físicos, às condições que eu escolhi no plano espiritual para encarnar. Então, como eu estava falando, condição física, paz, condição social, doenças kármicas, quem serão meu esposo, minha esposa, meus filhos, tudo isso
São aspectos físicos da existência. Mas os aspectos morais, as escolhas, como eu vou me portar diante dos desafios da vida, isso são os aspectos morais da nossa encarnação. E esses aspectos decorrem sempre do nosso livre-arbítrio. Os aspectos morais da nossa existência não são fixados no nosso planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório são fixados os desafios, as condições, mas como eu irei lidar com essas condições, se de forma positiva ou negativa, isso é livre-arbítrio. Perfeito? Então, o que nós colocamos aqui? A escolha que é feita no plano espiritual e que se torna como uma fatalidade aqui, refere-se então às provas físicas, pois as morais, as tentações às quais nós lidamos dia a dia, decorrem do nosso livre-arbítrio, podendo o homem resistir ou não. E claro que os espíritos amigos nos auxiliam nesses momentos, quando nós estamos sendo testados no que tange aos aspectos morais. Eles nos orientam, eles nos estimulam, os espíritos amigos, mas eles não podem decidir por nós. Eles respeitam sempre o nosso livre-arbítrio, procuram nos intuir, nos influenciar positivamente, mas eles respeitam as nossas escolhas. Então, colocamos aqui que o livre-arbítrio se faz essencialmente em dois momentos. Nós conseguimos identificar o livre-arbítrio antes de reencarnar, quando nós estamos ali escolhendo as nossas provas e participando do nosso planejamento reencarnatório, e quando nós estamos encarnados diante dos aspectos das tentações, das lutas morais da nossa vida, certo? Vale a pena ressaltar que no planejamento reencarnatório são estabelecidos apenas os aspectos mais relevantes da nossa experiência reencarnatória. Então, eu coloquei as grandes dores, os fatos capazes de influir na moral, como os nossos pais, filhos, a profissão a ser seguida, doenças kármicas, meio de vida, tipo de morte. Isso é escolhido no planejamento reencarnatório, mas não todos os detalhes, todas as minúcias, tudo aquilo pelo qual eu vou passar na vida material. Não, esses detalhes, essas filigranas não são incluídas no planejamento reencarnatório. Então, nós colocamos aqui questões secundárias não fazem parte, por exemplo, o fato de eu eventualmente querer mudar de cidade, mudar de emprego, fazer uma viagem, isso não consta do planejamento reencarnatório. Então, quando eu estou encarnada, eu terei sempre o livre-arbítrio, a faculdade de ceder ou não a uma prova, ceder ou não aos arrastamentos do mundo material. Jamais, portanto, há fatalidade nas opções morais. Vou repetir: jamais há fatalidade nas opções morais. E eu trouxe aqui para você um slide onde nós falamos exatamente também esses aspectos. E vejam bem, portanto, embora o planejamento reencarnatório sempre objetive o progresso espiritual, ele pode ser modificado pelo livre-arbítrio da pessoa, ou ainda remodelado pela espiritualidade em decorrência de benefícios que não podem advir para alguém, não sendo algo imutável. Isso também necessário que vocês compreendam. O nome já diz, é um planejamento. Então, é um plano que se faz, não é uma fatalidade onde nada pode ser alterado. Esse plano reencarnatório, a depender das nossas posturas, das nossas escolhas, ele pode ser alterado. Então vejam, quando eu, pelo livre-arbítrio, faço uma escolha moral que altere aquele plano inicialmente traçado pela espiritualidade, o que acontece? Eu já modifiquei o meu planejamento reencarnatório.
Então, nesses casos, a nossa vida volta para a mesa de projetos no plano espiritual e eles vão fazer um novo planejamento para que ele possa se adequar às minhas novas escolhas no mundo material, de modo que eu não fique solta ao vento, mas que um novo planejamento possa ser feito para que o aprendizado que precisa ser realizado na Terra possa ocorrer. E quando nós, por exemplo, estamos caminhando muito bem, além das expectativas dos nossos planos reencarnatórios, muitas dores, muitas dificuldades são modificadas, são amenizadas, são retiradas da nossa vida, porque as dores, as lutas vêm para o nosso aprendizado. Quando o aprendizado é realizado, elas não precisam estar conosco novamente. Então, nós temos muitas vezes, como ele diz aqui, pode ser remodelado pela espiritualidade em decorrência de benefícios que podem advir para alguém. Então, o planejamento reencarnatório não é algo imutável. Aqui a espiritualidade nos diz, na verdade, que no tocante à fatalidade, só é mesmo realmente algo mais certo o momento em que o homem deve aparecer e desaparecer da Terra, tirando o caso do suicídio, que é sempre em um momento não planejado, mas todos os outros acontecem realmente conforme um planejamento. Colocamos ainda aqui que, na verdade, é muito interessante antes de reencarnarmos, nós escolhermos provas mais difíceis. Porque lá nós temos uma noção maior de tudo, nós estamos na condição de espíritos desencarnados, a nossa visão se amplia. Então, escolhemos provas mais difíceis, porque sabemos que quanto mais difícil a prova, se vencida, mais a criatura se eleva. Mas quando nós chegamos aqui, que estamos absorvidos pela matéria, nós temos dificuldades de passar por aquelas provas. Chegando aqui, nós não queremos trabalhar, nós não queremos nos esforçar, nós queremos que tudo venha de graça e aí acabamos muitas vezes não conseguindo fazer escolhas positivas no sentido de realmente evoluirmos como nós tínhamos inicialmente a intenção. Então, há muitas vezes um processo de fuga ao dever enobrecedor. Aqui abominamos o sofrimento, o trabalho, como se fossem nossos algozes e acabamos perdendo realmente abençoadas oportunidades de progresso espiritual. Então vejam que nós precisamos ter em mente que grande parte das nossas dificuldades, das nossas lutas, grande parte dos desafios que nós passamos foram escolhidos por nós mesmos. Então, se nós escolhemos, é porque nós sabíamos que eles eram importantes para a nossa evolução. Então, vamos refletir sobre eles, vamos fazer boas escolhas. Como nós vimos, as escolhas morais, as opções morais decorrem sempre do nosso livre-arbítrio. Não há fatalidade em relação a isso. Então, que as nossas escolhas possam ser realmente positivas, construtivas para todos nós. Meus queridos amigos, nós vamos então agora iniciar mais uma perguntinha. E qual será a próxima pergunta que nós vamos estudar? É a pergunta 49, que nos diz: a lei de causa e efeito existe? Essa é uma lei também presente dentro da doutrina espírita e que muitas pessoas, inclusive, a denominam como lei de ação e reação. Mas nós vamos ter a oportunidade de perceber, na verdade, que a lei de causa e efeito, ela existe, sim, e ela é diferente da lei de ação e reação. Vamos compreender, vamos estudar as duas para que você possa realmente sair daqui sem dúvidas em relação a esse ponto. Antes de nós explicarmos, precisamos entender o que é causa e o que é efeito. Se estamos falando de lei de causa e efeito, vamos entender o que é isso? Causa se refere à origem de alguma coisa. Efeito se refere ao resultado, à consequência de alguma coisa.
Então, quando nós estamos falando dentro das leis de Deus, nós percebemos que não há o acaso. Nada acontece por simples coincidência ou acaso. Tudo no universo está relacionado, como se nós estivéssemos numa grande teia onde qualquer atitude mexe com uma gama de pessoas, de espíritos, encarnados ou desencarnados. Tá? Então vejam, não há o acaso e nem injustiças na lei de Deus. E quem assim entende é porque ainda tem uma visão deturpada, distorcida da justiça divina. Então, como no universo nada está desconectado, para cada ato realizado, há uma consequência natural e diretamente ligada ao ato originalmente praticado. Para cada atitude nossa, para cada pensamento, para cada vibração nossa, uma consequência natural e que tenha relação direta com isso vai existir. O que nós precisamos entender, por isso nós falamos causa e efeito, ou seja, um ato cometido hoje é a causa, é a origem de um resultado, de um efeito, de uma consequência que vai acontecer no amanhã, com relação direta ao que aconteceu aqui. Por isso, causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito existe e ela nos diz que todos nós temos a liberdade, o livre arbítrio de agir. Vimos isso na pergunta anterior. Temos a liberdade de agir? Sim, mas estaremos necessariamente vinculados ao resultado, ao efeito, às consequências deste ato praticado. Porque a lei de causa e efeito é uma lei universal, é uma lei divina e a ela todos nós estamos submetidos. Então, as consequências são efeitos involuntários e obrigatórios. Podemos agir como desejarmos, podemos plantar o que desejarmos, mas a colheita ela é obrigatória e intransferível. E essa colheita, esse resultado, esse efeito, ele poderá ser colhido na mesma existência, ou seja, na atual existência, ou em encarnações posteriores. Então, algumas pessoas, por exemplo, que veem atitudes equivocadas, crimes cometidos, ficam perguntando, mas nada acontece com essas pessoas? Onde está a justiça divina que não vem aqui fazer a sua missão, cumprir o seu papel? Então, vejam, não há sempre a necessariedade, a necessidade, na verdade, desse efeito, dessa responsabilização vir na mesma existência. Ela pode vir em reencarnações posteriores, mas ela sempre virá. Ela nunca deixará de estar presente em nossas vidas. Então, não há vítimas dentro da justiça divina. Tudo aquilo que nós sofremos, de dificuldades e de dores, sofremos porque realmente cometemos atos ou que originaram aquele efeito subsequente. Então, não há o acaso. Nem sempre as dívidas, como eu falei, têm condições de serem resgatadas completamente na mesma reencarnação e elas podem ser parceladas. Eu não disse que nem sempre as consequências vêm na mesma existência, elas podem vir em existências subsequentes. E muitas vezes essa existência subsequente, ela não é suficiente para suprir, para a pessoa, para o espírito resgatar toda a sua dívida. Porque muitas vezes as nossas dívidas são muito grandes. E para que nós possamos completamente nos quitarmos com a lei divina, nós precisamos de várias reencarnações. Porque se nós fôssemos colher tudo o que nós fizemos de ruim, ou pelo menos grande parte, em uma única reencarnação, nós não suportaríamos as dores e os sofrimentos. Por isso que a doutrina também nos diz que Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, ou seja, nós estaremos na atual existência, passando apenas pelas dificuldades, pelas lutas, pelos desafios que nós somos capazes de suportar, capazes de vencer,
capazes de superar. Nem que uma dívida precise ser parcelada por várias existências. Se ela tiver que ser parcelada, será, sem problema nenhum. Mas aquilo que eu vivenciar em uma existência é o que eu posso suportar. Então vejam como Deus é misericordioso. Tá? Então muitas vezes nós queremos, numa única existência, apagar tudo. Não conseguimos, somos ainda muito frágeis, precisamos de várias. Eu trago aqui para vocês também considerações bem importantes. Então vamos ver. Vale destacar ainda não significarem todos os nossos sofrimentos resgates de vidas passadas, pois há dificuldades escolhidas pelo espírito objetivando um salto evolutivo, sem relação direta com erros de outras existências. Logo, a criatura pode solicitar dificuldades e limitações para acelerar seu processo de evolução, não sendo essas necessariamente sinônimo de resgate, conquanto sejam de certa imperfeição espiritual, pois quem é perfeito não precisa ser provado. Prestem atenção no que foi colocado aqui, porque assim, muitas pessoas acreditam que todo o sofrimento, toda a dor pela qual nós passamos é uma expiação, é uma relação direta ou tem uma relação direta com algum ato equivocado do passado, dessa vida ou de vidas passadas, numa relação direta aí de causa e efeito. Nem sempre. Há provas, há situações que muitas vezes o espírito escolhe porque ele quer acelerar seu processo evolutivo, ele quer dar um salto, tentar evoluir e crescer mais na atual existência. Então ele pede aquela dificuldade, mas ela não tem uma relação direta com algum equívoco do passado. Claro que, de uma forma geral, ainda há uma imperfeição, porque se eu preciso passar por provas, porque eu ainda não estou completamente depurado, mas não há uma relação direta com algum equívoco do passado. Então, é importante nós sabermos que nem todo sofrimento é, na verdade, uma expiação, uma consequência direta de algo que eu tenha feito no passado. Além disso, eu quero fazer uma diferença. Eu comecei essa questão falando exatamente da diferença que existe uma diferença entre a lei de causa e efeito e de ação e reação. Embora algumas pessoas coloquem como se fossem sinônimas, não o são. Porque a lei de causa e efeito, ela nos diz, a lei de causa e efeito, não, a lei de ação e reação, ela nos diz que a uma ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma proporção, certo? Ou seja, da forma que eu agir, vai virar uma reação de mesma intensidade, de mesma proporção, de mesma força, ok? E isso, dentro da doutrina espírita, seria a lei de Talião, e não a lei de causa e efeito, porque a lei de Talião é o que eu faço, eu recebo. Exatamente o que eu faço de bom, na mesma proporção e intensidade, eu recebo. Aquilo que eu faço de ruim, na mesma proporção e intensidade, eu recebo. Lei de causa, lei de ação e reação. Agora, a lei de causa e efeito. Vejam como há diferença. A lei de causa e efeito também nos diz que se eu pratico o bem, eu vou colher o bem. Se eu pratico o mal, eu vou colher o mal. Só que não volta na mesma intensidade e proporção, como na lei de ação e reação. A doutrina espírita nos mostra que se eu faço muito mal, eu vou colher o mal, mas não na mesma quantidade, na mesma proporção que eu prejudiquei, mas apenas o estritamente necessário para que eu possa aprender, porque Deus é misericordioso. Ele não quer o sofrimento, o nosso sofrimento, o sofrimento de seus filhos. Ele quer o aprendizado. Então, nós vamos colher um pouco de sofrimento, sim, mas só o necessário para eu aprender. Então, vejam que não é a mesma coisa da lei de ação e reação. Eu estou realmente colhendo algo difícil? Sim,
mas muito aquém daquilo que eu fiz. E o inverso é verdadeiro. Pela lei de causa e efeito, se eu fizer o bem, eu vou colher o bem, certo? Só que eu faço um pouco de bem e eu colho muito mais graças e benefícios do que aquilo que eu fiz. Então, é também diferente. Conquanto eu esteja colhendo o bem, eu não estou colhendo na mesma intensidade, na mesma quantidade que eu ofertei, mas muito mais. Diz o Evangelho que nós iremos colher o cêntuplo do que nós tivermos plantado, mostrando que Deus é tão misericordioso que pelo muito mal que fazemos, colhemos pouco, e pelo pouco bem que fazemos, colhemos muito. Então isso é fantástico, é maravilhoso e nos mostra realmente o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é misericordioso e bom. O que mais que nós temos aqui em relação a essa questão? Nós colocamos, importante aqui nós falarmos rapidamente, então, que o nosso futuro não é tão incerto assim. Por quê? Porque se eu sei que pela lei de causa e efeito tudo decorre do que eu fizer hoje, eu sei que se eu plantar o bem hoje, eu vou colher o bem amanhã. Se eu utilizar o meu livre-arbítrio de forma positiva para as opções e escolhas morais da vida, o meu futuro será melhor. E vejam, o nosso livre-arbítrio, ele sempre existe. O ser humano, quando o espírito é criado, ele sempre terá livre-arbítrio. Quanto mais primitiva é a criatura, ou seja, no início do seu processo como espírito, ele tem menos livre-arbítrio, porque é como uma criança espiritual que ainda precisa ser mais direcionada. Mas à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos adquirindo entendimento, maturidade, moralidade, nós vamos crescendo espiritualmente e o nosso livre-arbítrio vai sendo ampliado. Assim como as crianças vão crescendo, também vão adquirindo mais livre-arbítrio, tá? Então, também bem interessante essa questão da lei de causa e efeito. Agora, vamos então para a pergunta 50. Quais os tipos de casamento segundo a doutrina espírita? Essa classificação que nós iremos trazer para vocês é uma classificação que está presente no livro Estudando a Mediunidade, por Martins Peralva, certo? Bom, vocês sabem, é algo que normalmente nós sabemos, que o casamento é uma união de dois espíritos, objetivando, segundo a doutrina espírita, obviamente, é uma união entre dois espíritos, objetivando o quê? O progresso evolutivo de ambos, o progresso, o aperfeiçoamento espiritual desses espíritos, e que eles podem estar em estágios evolutivos parecidos, similares ou diversos. Então, não significa que dois espíritos que se unam, ambos estejam na mesma condição evolutiva. Isso não é uma imposição, uma necessidade. Mas Martins Peralva, no livro, então, Estudando a Mediunidade, ele nos coloca exatamente que há 5 tipos de casamento. E ele coloca os acidentais, os provacionais, os sacrificiais, os afins e os transcendentes. Então, vamos estudar cada um deles. O que seriam os casamentos acidentais? São aqueles casamentos que não estavam previstos no planejamento reencarnatório desses espíritos e que esses espíritos, movidos por interesses materialistas, movidos, na verdade, por questões essencialmente materiais, unem-se, mas não há entre esses espíritos um comprometimento, uma afinidade, algo que verdadeiramente os una, a não ser os interesses
temporários do mundo material. Então, os acidentais são, portanto, encontro de almas pouco evoluídas, realmente mais imperfeitas, almas inferiorizadas, atraídas momentaneamente e sem identificação de ascendência espiritual. São atraídas momentaneamente por aquilo que elas, naquele momento, veem como um interesse comum, mas não há uma ascendência espiritual, não são almas ligadas umas às outras. Portanto, são os tipos de uniões que facilmente se desfazem no mundo material, certo? Então, não é uma união programada e esse tipo de união ainda é muito comum aqui na Terra, tá? Então, nós podemos colocar como alguns motivos que ocasionam as uniões acidentais, por exemplo, naqueles onde predomina a sensualidade, os interesses pessoais ou financeiros, como uma fuga do lar, quando as pessoas querem de alguma forma sair da condição onde que se encontram, às vezes uma união imposta por uma gravidez que não foi realmente planejada, às vezes por vaidade, uma necessidade de dizer que está casada, muitas vezes por luxúria. Enfim, são, na verdade, ainda os instintos inferiores que pautam as uniões acidentais. Elas ainda são muito comuns na Terra, porque como nós somos seres ainda muito inferiorizados, facilmente nos deixamos arrastar por esses motivos pouco nobres que foram comentados. Os outros casamentos, o segundo tipo de casamento, de união que nós vamos mencionar, são os provacionais, que é um reencontro de espíritos para reajustamento. São espíritos que de alguma forma precisam estar juntos para se reajustarem, para crescerem, para evoluírem. É um planejamento que foi previsto, é um encontro, na verdade, que foi previsto nos planos reencarnatórios desses espíritos. Não são almas afins. Por isso que essas uniões, normalmente, no decorrer da sua existência, os espíritos passam por dificuldades, por conflitos, enfim, vão passar por momentos difíceis nas uniões? Vão. E precisarão muito do Evangelho, da doutrina espírita, de Jesus, para se fortalecerem e superarem as suas divergências. Vejam que nas uniões provacionais, como são espíritos que precisam estar juntos para reajuste, mas não são almas afins, eles precisam ser. Eu vou colocar uma terminologia aqui para você compreender, ok? Mas não é necessariamente isso, mas você vai entender com a palavra, com o termo que eu vou utilizar. Os espíritos precisam ser mais ou menos magnetizados, hipnotizados pela espiritualidade superior, para que eles, ao se encontrarem, se apaixonem. Por quê? Vejam que eles não são espíritos afins, são espíritos que têm desajustes. Se eles não sofressem, não tivessem esse auxílio da espiritualidade, aquelas dificuldades entre os espíritos não permitiria que eles se aproximassem uns dos outros. E as uniões não existiriam, porque muitas vezes nós acabamos de conhecer uma pessoa e já nos sentimos o quê? Uma repulsa. Por quê? Porque são espíritos, muitas vezes, ainda que precisam de reajuste, espíritos que não são afins e que há ali uma situação delicada, muitas vezes de mágoa, de traição, de dores entre eles. Então, se a espiritualidade não atuasse junto a esses espíritos, a união não aconteceria. E quando eles já estão juntos, é como se esse magnetismo fosse pouco a pouco cedendo lugar ao que verdadeiramente cada um é. E aí vem as dificuldades, vem os enfrentamentos, aquele encantamento passa e as pessoas vivem o que realmente são, com seus conflitos e suas dúvidas. Mas, através da doutrina espírita, podem sim e devem se reajustar.
Então, nós colocamos aqui, não raro verificam-se dificuldades de relacionamento entre os cônjuges, desarmonia, desconfiança, conflitos, e que, se não forem devidamente trabalhados, podem causar até mesmo tragédias familiares. Mas, é como nós dissemos, esses casamentos decorrem da misericórdia divina. Porque se nós temos espíritos do passado com os quais nós precisamos nos reajustar, nós estamos tendo uma oportunidade sublime na atual existência para que isso possa acontecer. Estando juntos, podemos trabalhar ambos as nossas dificuldades. Então, o convívio diário com esses corações comprometidos faz com que, ou pelo menos estimula, que o perdão, que o respeito, que o amor sincero e fraternal possa ser estimulado, trabalhado e desenvolvido entre nós. Então, os casamentos provacionais são a grande maioria na Terra, certo? Há ainda os que nós chamamos sacrificiais, que eles são planejados na espiritualidade, e aí o que acontece? Um espírito é mais evoluído que o outro. Meus queridos amigos, eu vou voltar aqui rapidamente para trazer um slide em relação aos casamentos provacionais que eu não passei para vocês e é importante. Então vamos lá, e aí eu já entro nos sacrificiais. Então lembremos que quando as afinidades do sentimento não estão presentes, o casamento na Terra é tão somente um serviço redentor. O Espiritismo, pelo esclarecimento trazido, auxilia sobremaneira as uniões de caráter provacional, permitindo aos indivíduos encontrarem força espiritual para continuarem caminhando para o bem e para o resgate de suas faltas, mostrando então que nós devemos sempre procurar realmente superar as dificuldades e não sair simplesmente divorciando. Nós estamos juntos para tentar um reajuste, um reequilíbrio entre os espíritos. E se isso não for possível, o comprometimento o reajuste vai ter que ser postergado para uma próxima reencarnação, mas ele vai precisar existir em algum momento. Os sacrificiais é o reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada. Por isso sacrificial, porque a alma iluminada se une a uma alma inferior para ajudá-la a evoluir, a crescer. Então, isso também é comum. Quando muitos espíritos jamais esclarecidos percebem que outros espíritos que lhes são afins, são espíritos que eles têm um carinho grande, ainda estão na retaguarda. E aí eles se colocam, se voluntariam para virem nessa condição de um casamento ali sacrificial, mas para servirem de exemplo, de força, de sustentáculo ao outro. Tá? Então, isso é um dos tipos de casamento que nós podemos observar também. Então, voluntaria-se a alma esclarecida para auxiliar a retardatária. Então, a alma iluminada retorna para que, através do amor, do exemplo, da renúncia e da resignação, estimula a caminhada para Deus. Nós temos ainda os casamentos afins ou por afinidade. Tá? Que na verdade nós colocamos aqui, são espíritos amigos que se reencontram para a consolidação de afetos. Então aqui é a reunião de almas mais esclarecidas espiritualmente e que se afinam no amor, na amizade e na comunhão com as leis divinas. Então eles vêm juntos realmente para que eles possam fortalecer aqueles laços de afeto, de amor, de união e de amizade. São os casamentos por afinidade existem na Terra, mas são mais raros, porque como nós ainda somos almas muito imperfeitas, ainda precisamos mais dos provacionais do que temos mais necessidade dos provacionais e menos merecimento para os casamentos afins, mas eles não deixam de existir na Terra. E por fim, nós temos os transcendentes, que são bem mais raros na Terra, mas também existem.
São almas, é a união de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. São almas que se unem objetivando o progresso da humanidade, objetivando, na verdade, uma finalidade muito além dos nossos interesses pessoais e egoístas. São interesses mútuos e nobres que envolvem o progresso da humanidade. Então, essas uniões decorrem de um amor puro e verdadeiro. Almas que têm plena, total identificação umas com as outras, ok? Durante a nossa caminhada evolutiva, nós vamos vivenciar com certeza todos esses tipos de união. E a depender da nossa condição, nós podemos, até mesmo numa única existência, passar por mais de uma união nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos falando essencialmente de casamento, mas nós podemos falar também, por exemplo, dos namoros, dos noivados. Percebam que muitas vezes nós passamos anos namorando alguém, não há um matrimônio, mas são almas que se reencontraram e estiveram juntas. Isso não foi por acaso. Aquela união que muitas vezes perdurou por anos, mesmo na condição de namoro, pode ser uma provacional, uma união sacrificial por afinidade, pode até mesmo ser uma transcendental, mas não ser com aquele espírito que as pessoas, que o outro, um ou outro, precisa unir-se por mais tempo na Terra. Percebam, então, que nós podemos, num casamento, num noivado, num namoro, nós podemos vivenciar várias experiências como as que nós falamos, várias uniões acidentais, provacionais e por aí vai. O que mais que nós colocamos? Nos casamentos transcendentais e afins, por serem estáveis e baseados no amor, não há divórcio ou mesmo relações extraconjugais, assim como por parte da alma iluminada na união sacrificial. Então, como nós vimos, o casamento é sempre uma oportunidade sublime de reajuste e, em menor incidência, consolidação de laços de afinidade e de amor. Nos afins e nos transcendentes, consolidação de laços de afinidade e de amor. Nos acidentais, nos provacionais e também nos sacrificiais, mais oportunidade de reajuste para as almas mais imperfeitas e inferiorizadas, certo? Bom, falamos sobre o casamento, os tipos de casamento, e agora é o momento de nós adentrarmos em mais uma perguntinha. Vamos agora então falar da nossa última pergunta da nossa aula de hoje, que é a pergunta 51. Quais os caracteres da perfeição moral? E nós vamos primeiramente entender o que significa, na verdade, a palavra perfeição. Precisamos entender para que possamos bem responder essa pergunta. Perfeição, na verdade, queridos amigos, significa excelência, sem defeitos ou falhas, o mais elevado grau de exatidão. E interessante que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele trouxe uma afirmação que vai servir de base para nós compreendermos quais os caracteres da perfeição moral. Todos nós queremos todos queremos chegar à perfeição moral. Todos nós queremos ter os caracteres, as virtudes, as características de um ser perfeito. E Jesus vai nos dizer como alcançar essa perfeição. Porque Jesus disse: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aí, dentro de quando Jesus traz essa passagem, ele vai completar. Mas nós já não vamos dizer o que ele nos trouxe. Mas aqui ele já disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aqui já cabem, então, duas observações importantes. Primeira delas, a nossa destinação é a perfeição. Se ele disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste,
ora, nós chegaremos à perfeição também. Então, se nós chegaremos à perfeição, essa é a nossa destinação, essa é a meta de todo espírito criado, ser perfeito e feliz. A segunda observação é que, quando Jesus diz, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, ele não quis dizer que nós teríamos a mesma perfeição de Deus, porque a perfeição divina é a perfeição absoluta. Se nós tivéssemos a perfeição absoluta, nós nos tornaríamos iguais a Deus. A criatura seria igual ao Criador, e isso não é possível. Então, quando Jesus diz isso, ele quer, na verdade, dizer que nós alcançaremos a perfeição relativa, que é a perfeição máxima que nós podemos, como filhos do Criador, alcançar. Claro que Jesus não falou isso sobre perfeição relativa ou absoluta para aquele povo, porque eles não tinham condições de entender essa singeleza. Isso a doutrina espírita veio nos explicar, mas faz sentido perfeitamente, ok? Bom, aí Jesus vem então nos dizer como nós podemos verdadeiramente alcançar a perfeição. E olhem a recomendação que ele nos traz. Ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vocês perceberam que Jesus nos disse claramente o que nós precisamos fazer para sermos perfeitos? Eu vou voltar aqui o slide. Ele diz: amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Essas três orientações representam a caridade no seu ápice, no seu ponto máximo e sublime. Quem consegue fazer a caridade nessa plenitude alcançou a perfeição. Porque para nós amarmos os inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam, nós precisamos verdadeiramente já termos nos despido das grandes imperfeições, nos despido do orgulho e do egoísmo que fatalmente distanciam a criatura do bem, distanciam a criatura do amor e da verdade, do caminho ao qual todos nós precisamos percorrer. Então, quando nós estivermos completamente desprovidos do egoísmo e do orgulho, a caridade será, sim, a base das nossas relações. A base da perfeição é a caridade, porque ela implica necessariamente o exercício de todas as outras virtudes. Então, vejam, caracteres da perfeição moral. Quando eu conseguir ter a caridade dessa forma sublime, todas as outras virtudes, todos os outros caracteres da perfeição estarão comigo e eu serei realmente uma pessoa que alcançou um espírito que alcançou a perfeição relativa. Claro que a meta ainda se mostra muito longe de todos nós, porque nós ainda não conseguimos agir assim. Jesus agiu assim conosco. Ele realmente amou os inimigos, ele fez o bem a todos aqueles que o prejudicaram, ele conseguiu orar por todos aqueles que o caluniavam. Por isso ele é a nossa meta. Ele é o tipo de perfeição que nós podemos aspirar aqui na Terra. Mas nós precisamos, com esforço, irmos pouco a pouco nos dedicando para chegarmos a essa condição. Claro que, quanto mais apegados à matéria nós tivermos, mais obstáculo nós encontraremos para adquirirmos os caracteres da perfeição. Por isso, nós precisamos realmente
lutar pouco a pouco para nos desapegarmos do mundo material. Jesus nos deu exemplo, Jesus nos dá a esperança de que, seguindo os seus exemplos, nós conseguiremos alcançar a perfeição. Mas exige esforço? Sim. Exige dedicação? Sim. Exige perseverança? Sim. Exige, então, fé, um esforço contínuo para que nós possamos resistir ao mal que ainda existe dentro dos nossos corações? Sim. Mas lembremos, o conhecimento da vida após a morte, o conhecimento da vida espiritual, o conhecimento da reencarnação, todo o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, sem a menor sombra de dúvidas, é extremamente relevante para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito nesse embate, que é sempre conosco, nunca com o próximo. Vejam ainda aqui mais 2 slides que nós trazemos. O que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, esse é aquele que alcançou a perfeição relativa. Esse, o verdadeiro homem de bem, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, lei de justiça, de amor e de caridade, que é a maior das leis morais. Já falamos sobre isso nas perguntas anteriores. Então ele vai perguntar-se se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Esse é o questionamento que nós precisamos nos fazer, porque o verdadeiro homem de bem, aquele que já está a um passo de alcançar a perfeição, ele se questiona isso sempre e a sua resposta é sempre positiva, porque o verdadeiro homem de bem, aquele que já consegue amar verdadeiramente, ele pauta todas as suas ações, pensamentos e vibrações na lei de caridade. Então, que nós possamos fazer a mesma coisa, interrogar a nossa consciência sobre os nossos próprios atos. Vamos perguntar: será que hoje eu violei a lei de justiça, de amor e de caridade? Você hoje violou? Será que eu violei? Eu pratiquei algum mal hoje, mesmo em pensamento? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu desprezei hoje, voluntariamente, alguma ocasião de ajudar, de amparar, de ser útil? Será que ninguém hoje tem alguma queixa contra mim? Será que eu fiz ao outro tudo o que eu desejara que me fizessem? Com essas reflexões, nós conseguiremos identificar as nossas fragilidades e, com isso, nos esforçarmos para mudar. Requer esforço, dedicação, enfrentamento consigo mesmo, mas é válido exatamente porque nós vamos pouco a pouco chegando à condição de Jesus, nosso exemplo e nosso guia. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos orienta que o egoísmo é o grande óbice para que nós possamos adquirir a perfeição relativa. Então ele diz: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Porque se nós conseguirmos domar, vencer, destruir o egoísmo em nossos corações, conseguiremos realmente conseguiremos ser espíritos felizes e espíritos perfeitos. Perfeição relativa, mas conseguiremos ser. E aí finalizamos então esta pergunta para que nós possamos ter força e ânimo para seguirmos lutando. Lembremos
meus queridos amigos, que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Se a lei de Deus está gravada na nossa consciência, significa que tudo aquilo que nós precisamos já está dentro do nosso coração. Claro que nós precisamos estar sendo continuamente lembrados dessa lei, para que seja mais fácil segui-la. Mas é para isso que existe o Evangelho, a doutrina espírita, os exemplos de tantas pessoas boas na Terra que vêm nos ajudar, que vêm nos instruir, que vêm realmente nos fortalecer nesta caminhada. Eu desejo do fundo do coração que os esclarecimentos, as observações da nossa aula de hoje possam ter ajudado você a encontrar dentro de si o ânimo para seguir perseverando, lutando e sendo cada dia uma pessoa melhor. Meus queridos amigos, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Espero que você esteja conosco até a nossa próxima aula. Vou já aqui dizer quais as perguntas que nós vamos estudar na próxima aula. Qual a visão do Espiritismo sobre o adultério? Quando um policial tira a vida de alguém, o que diz a doutrina espírita? É possível evitar os efeitos mudando as atitudes depois da causa? E por que ocorrem as tragédias coletivas? Então, essas são as 4 perguntas que nós vamos estudar na próxima aula, ok? Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.